tá jogando realmente muita bola, né? E até nas redes sociais, Alex, mais cedo, acabei escrevendo o seguinte: se a gente assistisse depois do primeiro tempo, né? Eu escrevi no intervalo do jogo do Botafogo contra o São Paulo. A diferença da qualidade do jogo do Maracanã para o primeiro tempo do jogo do Newton Santos dava a impressão de que era outro esporte, né? Porque foi um jogo muito fraco, pelo menos para mim, no Maracanã, um jogo de muito amarrado, de poucas emoções. E um primeiro tempo avassalador do Botafogo para cima do São Paulo, criando inúmeras oportunidades, finalizando muito. Mas futebol tem dessas, né? O gol não saiu e àquela altura o jogo estava 0-0 e acabou se confirmando o empate no final do jogo. Mas foram jogos muito diferentes, como também descreveu o Mansur nessa quarta-feira, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. E se for ver, o time que vem jogando isso e a gente conversa isso também assistindo os jogos, é o time que mais tem mão de um treinador, parece assim, de você ver. De movimentos, de sequência, de intensidade, porque isso é treinável, né? Esses comportamentos, parte emocional, porque o primeiro tempo ele foi assim, num ritmo absurdo, como o Botafogo vem fazendo, já há um longo tempo, o que não é fácil. Se saísse gols, imagina que viraria o jogo. Só que é lógico que vai passando o tempo, um pouco você diminui, mas olha o ritmo que terminou o jogo do Botafogo. Ele não permitia que no jogo do Atlético e Fluminense, você não via esse ritmo. O ritmo era contido. O Botafogo ele não permite você parar. Por isso que a gente tem falado já há um tempo, acho que em todos os programas, que é gostoso assistir o jogo do Botafogo. Porque ele proporciona isso. Se o adversário não vier, como o São Paulo, não veio, Corinthians não veio nesse primeiro tempo, entre outros... Por mais que o São Paulo também tenha melhorado um pouco no segundo tempo, mas você vê, ele raramente deu alguma mínima oportunidade para o São Paulo. Então tem falta, ele bate rápido. Tem um lateral, ele bate rápido. Tem oportunidade de arrancar no espaço, ele faz isso. Os movimentos que eles fazem combinados, eles estão num nível de entrosamento que faz com que o jogo realmente seja diferente. O 0-0 foi frustrante para o São Paulo, lógico, uma maravilha, né? Não tem o que dizer. Só pior do que eu acho que essa questão do jogo do São Paulo é o estilo do Zubeldia, cara. Aquela meia por cima da calça dele, o estilo dele não tá legal, hein? Não ornou, camisa... né? A camisa pra dentro da calça e a meia por cima. Não, a meia por cima, isso é quando você vai pro pijama lá, né? Nas antigas, você põe a meia por cima. Você falou qual que é o termo? Não ornou. Não ornou. Isso aí no interior eles falam. Não tá bonito, não. Agora vamos falar um pouco do que interessa, que é o jogo em si. O primeiro tempo, Mansur, deu a impressão de que a forma do São Paulo, né, tava pior do que o jeito de se vestir do Zubeldia. Que foi um primeiro tempo assustador. Não só pelo nível de jogo que o Botafogo apresentou, pela qualidade do jogo, né, do Botafogo, mas pela acomodação do São Paulo em apenas se defender e não conseguir em nenhum momento praticamente. Se a gente tivesse pintado a área de defesa do Botafogo de amarelo, né, e perguntado para os jogadores do São Paulo que cor era a área, ao final do primeiro tempo eles provavelmente não saberiam. Cor da camisa do John. Exato, porque não chegaram perto da área do Botafogo. Foi assustador. Um primeiro tempo, a gente vai ver os números do jogo já, mas o primeiro tempo terminou 11-1 em finalizações e essa finalização do São Paulo absolutamente não teve nenhum perigo. Então, só o futebol explica como um jogo assim terminou 0-0 no primeiro tempo, né? Aliás, o São Paulo fora de casa não tem conseguido produzir bons momentos, né? Não. Conseguiu produzir alguma coisa depois da mudança, né? Segundo tempo Tem um período ali de 15 minutos entre a troca em que entra o Wellington Rato e sai o Rafinha. Até o Botafogo depois fazer as trocas dele, conseguir mais ou menos reequilibrar o jogo, mas nunca voltou a ter a avalanche criativa que teve no primeiro tempo. Os 45 primeiros minutos, é difícil você olhar um aspecto do jogo em que o Botafogo não tenha sido tremendamente superior, em que o São Paulo não tenha sido totalmente superado. Mesmo, né? Se o São Paulo saía para pressionar a saída de bola do Botafogo, fazia de uma maneira descoordenada, em que os volantes por trás ficavam com muito espaço para cobrir. E o movimento ou do Almada ou do Savarino vindo buscar por dentro, eles giravam e o Botafogo saía para jogar. Se o Botafogo ia pressionar o São Paulo na saída de bola, individualizava quase toda a marcação, limitava o São Paulo a bola longa, que eventualmente o Caleri poderia sustentar, mas Lucas e naturalmente o William não iam ter essa capacidade. O William e Lucas, aliás, acho que é um outro aspecto desse plano do São Paulo
que terminou para mim por não funcionar. Quando eu olhava o início do jogo, a gente via a linha de 5 do São Paulo, o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino, Rafinha e o Wellington. A gente dá até para mostrar aqui. Muitas vezes você viu o São Paulo nessa situação aqui, para vir defender, e o William e o Lucas Moura mais ou menos nessa posição assim. Eles não faziam, não era um 5-4-1 defensivo. Não. Era quase um 5-2-2-1. Só que como esses jogadores não tinham, aparentemente a ideia talvez fosse congestionar mais o centro, onde o Botafogo coloca 4 homens por dentro, né, os 4 jogadores mais ofensivos, e deixar ao lado os laterais do Botafogo para o combate com os laterais. O que acontecia muitas vezes era que o William e Lucas eram atraídos para pressionar a saída de bola do Botafogo, distanciavam demais de Luiz Gustavo e Bobadilha, e toda essa região aqui da frente da defesa do São Paulo, sobrava muito espaço e sobrava jogador do Botafogo por todos os cantos. Então, o Botafogo entrava, fosse por combinação pelo lado, conseguia infiltrar pelo meio. Os jogadores do Botafogo chegavam em zona de finalização com muita facilidade. Por quê? Acho que porque o plano não funcionava como talvez tivesse sido pensado pelo Zubeldia e pelas enormes virtudes do Botafogo. Se você deixa o Botafogo tão à vontade assim para criar, aí o jogo tende a ficar a feição do Botafogo. Se fosse pegar mapa de calor, esse campo defensivo e ofensivo do Botafogo, o jogo ficou ali. Esses 3 homens da frente do São Paulo, com pouca combatividade, assim, sabe? Aquele negócio de intensidade para marcar, então não ajudava praticamente nada. Quando o São Paulo roubava a bola, eles estavam mal posicionados e o Botafogo com muito mais saúde, muito mais ímpeto. Quando a bola ia no Caleri, qualquer um dos zagueiros, principalmente o Barbosa, ficou muito nele, eles estavam livres, porque não tinha cobertura, então eu podia realmente diminuir ali e rapidamente o Botafogo conseguia retomar a bola. Especialmente o lado direito, o Vitinho. Fez um grande jogo, né? O Vitinho sobrava, porque muitas vezes o Luiz Henrique descolava ali do centro, às vezes ocupava o Wellington, o Vitinho sobrava. Ou então ele atraía um dos defensores para longe, o Vitinho atacava aquele espaço. O Wellington com muita dificuldade de lidar ali com a questão do Vitinho. Depois a gente até fala, vamos ver os números, a gente fala do segundo tempo, das mudanças do São Paulo, que são importantes. E a gente até falava na seleção que faltam movimentos para coordenar o lateral, apoio e profundidade. E o ponta. O Luiz Henrique hoje deu aula disso, né? Ele e o Vitinho fizeram muito bem. O Luiz Henrique, hora veio por dentro para a passagem do lateral, hora por fora. Mas vamos colocar aqui os números do jogo para depois a gente falar isso. A gente vai colocar os números para vocês e vocês vão entender o tamanho do domínio do Botafogo, né? O primeiro tempo flagrantemente maior, no segundo tempo o São Paulo melhorou. Achei também que as mexidas do Botafogo não foram felizes. A saída do Luiz e o Savarino pro lado direito, o lado direito perdeu força. E eu tenho um pouco de dificuldade de achar que o encaixe dos dois centroavantes ele funcione nesse sistema do Botafogo. Acho que em alguns momentos pode até acontecer, mas acho que o Botafogo ele é tão contundente quando joga com os dois pontas, né? Que a partir do momento que entrou o Tiquinho e não saiu o Igor Jesus, né? Eles ficaram com 2 ali dentro da área. Eu achei que o Botafogo perdeu um pouco de força ofensiva, né? Só fluir menos. E a gente vai falar disso já. Aí estão os números do jogo para a gente analisar. A posse de bola equilibrada, né? 53% do Botafogo, 47% do São Paulo. Agora, olha as finalizações. 23 do Botafogo, e com muitos 6 do São Paulo. Assim, isso. Né? Com detalhe que o São Paulo, no primeiro tempo, finalizou apenas uma vez. O São Paulo, no segundo tempo, teve uma grande chance, né? Que foi o cruzamento do Michel Araújo, que o Caleri teve a chance de chapar ali, né? E acabou não conseguindo fazer a bola o que gol. O Luiz Gustavo chega de trás, ele chega em boa condição para um chute, né? Também. Ele acaba finalizando um pouco mais colocado, né? Mas ele chega em boa condição. Mas talvez o São Paulo teve a melhor do segundo tempo, talvez. A do Caleri? Talvez. No alvo foram 6 finalizações do Botafogo e apenas uma do São Paulo, 4 escanteios a 1, faltas 10 do Botafogo, 13 do São Paulo, 3 impedimentos do Botafogo, nenhum impedimento do São Paulo. Na segunda página, são 552 passes trocados pelo Botafogo contra 345. A precisão, 82% do Botafogo, 76% do São Paulo. Desarmes 22 a 12,
Cartões 2-2, inclusive um deles vai tirar o Bastos no próximo aliás, jogo, é um tema importante para o próximo jogo. Porque o Bastos, para mim, foi um dos grandes jogadores da partida, né? Um dos melhores jogadores do jogo de hoje e está fora pelo terceiro cartão amarelo. E aí o mapa de calor, né? O São Paulo, veja que praticamente não jogou no campo de ataque, né? O mapa de calor do São Paulo é todo no setor defensivo. O Botafogo já tem o seu mapa de calor um pouco mais espalhado. O São Paulo veio para o jogo sabendo disso, lógico, é uma maravilha. Lógico que não teve a competência do Botafogo em botar a bola para dentro, em finalizar melhor, né? Isso aí é a responsabilidade do Botafogo. Não adianta você dominar os 2 jogos, você acabar não passando porque você não fez gol e acabou tomando um lá. Mas, ao mesmo tempo, nessa condição que a gente vê hoje, esse Botafogo ele joga igual praticamente fora e dentro de casa. A diferença é que lá o São Paulo consegue realmente pressionar melhor, consegue ter um volume de jogo, uma rotação um pouquinho maior do que ele tem tido fora. Pensando pelo lado do São Paulo, né, o resultado foi espetacular, né? Pelo que o São Paulo produziu, pelas circunstâncias do jogo de hoje do Nilson Santos, o São Paulo sai vivo, né? Porque dava a impressão de que ele sairia morto. Em dado momento foi exercício de sobrevivência. Santos, aparentemente seria ali que o Botafogo ia conseguir terminar com o confronto, né? Imagino que tenha ficado claro para o Zubeldia que, pelo jogo ter mostrado muito claramente que para a volta o plano vai passar por uma linha de 4, né? E não pela repetição da ideia inicial de hoje, né? Que absolutamente não funcionou. Mas você sabe que eu até anotei, fui dar uma pesquisada para ver quando o Zubeldia tinha usado o sistema com 3 zagueiros. O time reserva costumou jogar Anotei com 3, aqui, não foi? Mansur, foram 5 jogos, tá? Ele usou 3 zagueiros. Ele usou nas vitórias, 2 vitórias contra o Vitória. A do Morumbi era time reserva. E time 2-1. Bem mexido, Ele ganhou do Cruzeiro, fora de casa, também com time reserva. 3 zagueiros, 1-0. E a vitória recente, agora a última. Teve um empate em 0-0 com o Palmeiras. Sim. E uma derrota também para o Palmeiras, 2-1. Então foram 5 jogos, hoje foi o 6º, 0-0 com o Botafogo. E um detalhe sobre o Sabino, né, que foi uma novidade hoje no time titular, né? Ninguém imaginava o Sabino começando o jogo. Ele foi titular, contando com o de hoje, em 7 dos últimos 10 jogos. Então, claramente, está ganhando espaço, né, no time do São Paulo. Em algum momento, até eu vi uma entrevista do Sabino recentemente, ele dizendo que o Zubeldia tinha sido muito claro com ele. Falou, olha, não confio em você, você não está entre os meus preferidos, tenho outras opções e tal. O Sabino falou, tudo bem. Provavelmente ele foi lá, trabalhou e fez mudar de ideia. Vou fazer o meu aqui, quero dizer para você que eu estou pronto para jogar. A hora que você precisar, eu estou pronto para jogar. E foi assim, né? Se preparou, se condicionou, treinou e mostrou que está pronto de ser escalado em 7 dos últimos 10 jogos, né? Claramente ganhou no campo, não foi no papo, né? No campo de treino e depois as chances que teve aproveitando. Só sobre a questão do segundo tempo, que eu acho bem interessante, assim. Quando o Zubeldia... Eu já achei que ele fosse voltar com linha de 4 do intervalo, né? Mas com 14 minutos acontece a primeira mexida. E aí começa a ter uma modificação que é interessante. Entra o Wellington Rato, sai o Rafinha de campo, o Alan Franco passa a defender como um lateral, o Rato vem para o setor direito e o Lucas vem por aqui. Quando o São Paulo faz a sequência de 3 trocas, as 3 trocas que ele faz juntas, Ferrarese, Luciano e Michel Araújo, eu até me surpreendi da saída do Lucas, porque eu achei que era o momento que o Lucas estava conseguindo entrar no jogo, recebendo a bola. Se livrou de 3. Poderia que nessa nova estrutura ele pudesse ter uma condição melhor. Exato. Mas acaba saindo o Lucas para a mesma função entrar o Luciano, e aí tem o Ferrarese, que se vira um pouco melhor, eu acho que é o Alan Franco, né? Fazendo esse papel mais híbrido, de um lateral mais defensivo, mais de um lateral direito. Mas fez um bom jogo o Alan Franco, né? Fez, enquanto teve... Segurança, as bolas aéreas, assim, ele atrapalhou sempre. Né? E aqui a saída do William para entrar o Michel Araújo. Aqui me pareceu que tinha uma questão bem específica. O Wellington defendia contra o Savarino. Sim. E o Michel Araújo entra com a missão de acompanhar o Vitinho. O William, ele não saía no Vitinho desde os primeiros passes. Ele tentava vigiar um pouco mais a saída de bola. Se o Botafogo se instalava no campo de ataque, ele vinha. Se por acaso o Vitinho ultrapassasse, era muito comum ver o Michel Araújo defendendo mais atrás do que o Wellington. Porque a função dele claramente era fazer esse acompanhamento. Como o Botafogo, com a ida do Savarino para o lado direito, já tinha perdido um pouco de
de volume, né, de capacidade de criação de chance. A partir daí, ele tinha a frente da área muito mais bem defendida, o Rato fazia muito esse trabalho aqui, e aí eu acho que o jogo pendeu um pouco mais para o equilíbrio, né? O Botafogo depois vai até retomar um pouco de controle mais para o final, quando o Botafogo faz as suas trocas, mas o São Paulo já estava mais estável, né, em termos de capacidade defensiva. A última mexida é mais para renovar fôlego, né, na saída do Caleri pelo André Silva. O São Paulo termina mais ou menos assim. E às vezes o jogo. O pessoal pode pensar assim, poxa vida, gente, mas será que foi os 3 zagueiros que atrapalhou? O problema não é se é 3 zagueiros, depende da dinâmica que você vai conseguir fazer para poder confrontar aquele outro sistema. E você vê que o Botafogo, ele, para tudo que é jeito que você vem jogar contra ele se movimenta de formas parecidas, mas bem sincronizados. E chega sempre 3 e 4 na área. Quantas vezes você viu o São Paulo conseguir chegar mais do que 1 ou 2 na área? Tem essa diferença, né? E tem uma outra questão, né? O Botafogo teve extremo conforto para jogar no primeiro tempo. Ele causou esse conforto, né? Isso, porque os jogadores conseguiam receber sempre em lugares onde havia muito espaço. Então, o jogador do Botafogo quase que invariavelmente recebia a bola, dominava, pensava, escolhia onde ia fazer o passe, se ele ia arrancar com a bola, ganhar espaço, ou se ele ia fazer um passe. Mas principalmente. Então, era muito conforto. O São Paulo não estava conseguindo encontrar a marcação do Botafogo. Dava a impressão de que o Botafogo tinha jogadores a mais do que o São Paulo em campo. E né? tinha em muitos setores. Essa era a questão. O Botafogo estabelecia superioridade em muitos setores do campo, né? Muitos setores do campo. Desde a saída de bola, quando por vezes vinha o Gregory como um terceiro. Ou às vezes era terceiro por dentro, terceiro abrindo, para abrir alguém do meio com os alas, os laterais lá em cima. Os laterais já bem mais altos. O Almada muito bem fazendo esse papel de vir buscar essa bola junto com os volantes do São Paulo. Né? Ele poderia, às vezes, ter colocado o Almada de um volante segundo, deixado o Luiz Henrique, se não teve nenhum tipo de problema físico a mais ou algo, porque ele ganharia até mais. Porque o Almada gosta, né, de fazer esse jogo mais por trás e você vê, ele tá começando a dar essas arrancadas, né? A hora que ele dava uma arrancada, tirava um volante, abria um clarão. Ele é muito bom, né? Convenhamos. Ele bom. é muito bom jogador. Fez um grande jogo. Parece que já entendeu o panorama onde hoje ele está jogando. Não foi o eleito pela Comebol como o melhor do jogo, né? O Savarino. A Comebol foi o Savarino. Ele joga muito, foi muito fez muito bem esse jogo também. Na transmissão da Globo foi o Almada, né? Na transmissão da Globo, o eleito pela galera, pelos comentaristas, foi o Almada. Os dois fizeram um ótimo jogo junto com o Luiz Henrique, né? E a partir daí o Botafogo teve chances bem claras de gol, né? O primeiro tempo é de um domínio muito forte do Botafogo, tem bola na trave, 2 bolas na trave. Uma estava impedido, né? É verdade. Teve criação. A bola do Luiz Henrique, aquela bola que vem um toque de cabeça na segunda trave, o Luiz Henrique completa de cabeça no travessão. O bandeira demora marca, um pouco, porque a jogada se desenrola ainda ali na área, havia algum perigo, e depois assinala o impedimento. Mas ainda assim, um lance muito perigoso. O Botafogo conseguiu muitas vezes ter ótima condição para finalizar. E outra, o Botafogo conseguiu incomodar o São Paulo o tempo todo. Com a bola, você vê o Botafogo, ele corre para frente. Se vai no zagueiro, se vai no volante, é uma bola pressão roubada. Na bola o tempo inteiro, o tempo né, Alex? todo. O São Paulo não fazia isso. Então, por isso que se eu estou jogando na linha de frente, eu sei que o Botafogo, nesse sentido, ele vai ter um volante mais livre, porque realmente o Lucas e o Caleri não tem essa mesma condição, né? Nem de saúde tem. Só que não estava organizado para fazer isso. Então eu acabo realmente colocando a bola lá para trás. Aí se um volante vai sair, você acaba desencadeando alguns outros problemas. Queria falar com vocês sobre Alex Telles, porque ontem aqui no Troca de Passes, Alex não estava o Ramon com a gente. Na provável escalação, né, apresentada pelo pessoal dos setoristas do GE, dava como provável a escalação do Marçal para início do jogo. E a gente comentava aqui, até fui eu quem levantei, né, Mansur, a respeito de talvez não fosse melhor iniciar com o Alex Telles pelo fato de o Botafogo provavelmente ser dominante no jogo em casa, em que o Botafogo precisasse fazer o placar. O Alex Telles é um jogador um pouco mais ofensivo do que o Marçal, que é um jogador que compõe mais a linha defensiva, e ele realmente escolheu o Alex Telles. Fez uma ótima jogada no início do jogo, né? Foi ali de fundo, cruzou para a finalização com muito perigo, logo de cara para o Savarino, né? Que ele dá de voleio, o Rafael defende. Fez um jogo seguro, não foi exuberante, mas foi muito seguro o Alex Telles, né? Você vê que tinha uma preocupação do Rafinha, por vezes, de já se posicionar um pouco mais descolado da linha de 5 para tentar encontrar o Alex Telles na marcação. Mesmo assim, ele achou os espaços para jogar.
A dúvida, na verdade, assim, tecnicamente, a gente imaginava uma contratação desse peso veio para jogar. A questão era quantos minutos. E aí, se a opção... Agora, ele ficou em campo 66 minutos. Foi bastante até. Foi até 21 do segundo tempo. Então, claramente, a comissão técnica do Botafogo tinha a convicção de que ele já conseguiria participar de boa parte do jogo. A tendência é que então, ele melhore, lógico, claro. E o jogo hoje também ajudou muito ele nesse sentido. Mas Quase você não pode defendeu, ver, né? você pode ver que o nível produtivo pro Vitinho, que já tinha jogado, ele entrou bem pouco, né, no outro jogo. Mas o Vitinho ele já conseguiu produzir um pouco mais. E a tendência do Alex Telles, eu acho que é essa mesma, né? Do lado do São Paulo, a principal novidade, né, para o jogo, a entrada do William Gomes, além a gente já falou aqui sobre o Sabino, né, que apareceu, e aliás, a defesa do São Paulo, é claro que permitiu muito, não dá para dizer que foi uma atuação porque foi um 0-0, né, porque a defesa se saiu bem, porque o Botafogo teve muitas oportunidades, mas ainda assim a defesa conseguiu bloquear muitas, né? É que assim, porque várias vezes o jogador do Botafogo tirava para bater e conseguia... E esse é o benefício dos 3 zagueiros, né? Você tem essa ocupação alguém ali aparecia dentro. na frente para tentar evitar o chute. É porque a inferioridade do São Paulo era tática, não era de capacidade individual de defender dos zagueiros, né? Então, você tem muitas vezes chegando atrasado na disputa, você está em inferioridade para defender. E tudo vai estourar. Muita finalização vai estourar ali. Vai estourar ali. E sobre o William Gomes, coitado, né? Hoje foi um jogo de sofrimento para ele, né? Muito sacrificante. Porque ele é muito bom como? Com a bola. E ele praticamente não pegou na bola para tentar alguma jogada. Quando pegou era para correr em bola longa, numa disputa que ele não tinha muita vantagem. Então é um jogo de pouca amostragem para ele, assim, do que ele é capaz, do que ele pode fazer. Só que ele foi o escape para algumas pouquíssimas chances de roubadas de bola, de transição que o São Paulo teve, acabou sendo com ele. Vai ficar uma grande dúvida, eu acho, desse São Paulo para o segundo jogo. No Botafogo a gente imagina uma escalação talvez igual a que começou o jogo. Se os jogadores tiverem condições, sem o Bastos na defesa. Deve ir o Adrielson, imagino eu, ou o Halter. O Adrielson tem uma questão, a quantidade de minutos dele recente é muito pequena, né? O ritmo de jogo deve ser uma questão. A gente não vai ter como saber como ele está, né? Senão o Walter oscilou bastante. Que oscilou tecnicamente. Bastante, né? É um setor... Aliás, a chegada do Adrielson, além, eu acho que a vontade dele de se mover dentro do grupo de clubes do Botafogo, os poucos minutos que ele teve, pouco tempo de jogo que teve na França, acho que tudo isso pesa, mas também uma necessidade, né? O Botafogo, de toda a fartura que tem no elenco, ali é um setor que você está um pouco menos coberto. Ainda contratou o Pablo, né? Mas o Pablo não conseguiu. Não, teve lesão, jogou e tal, ficou à disposição. Nem sei se ele está à disposição. Vou até dar uma pesquisada aqui para saber se ele está à disposição, porque ele está tão sumido. Ele não estava no banco hoje. Não. Coitado, está sofrendo muito com esse problema, né? E o Adrielson? Ele tem capacidade para ajudar bastante, né? E nesse momento, com o Adrielson chegando agora e pouco jogado na temporada, e o Walter com algumas Mas pela experiência, acho que né? até do Adrielson, o treinamento vai dar para dizer, assim, mas se você pega um jogador desse tamanho chegando, ele tem os atalhos também, ele tem coisas que ali nessa parte, nesse setor, com um time organizado como o Botafogo, é possível. O fato é que o Botafogo serão esses 10 jogadores, mais o zagueiro escolhido para substituir o Bastos. Lateral esquerda, né? Mas acho que até lá, acho que agora o Alex Telles está mais claramente estabelecido. Talvez nem não participe eventualmente do clássico de início com o Fluminense no sábado, pode ser. Porque ele tem 4 laterais, embora o Cuiabano esteja machucado, né? Ainda tem Hugo, Marçal e o próprio Alex. Agora, o São Paulo é que eu acho que vão ficar dúvidas, né? Eu acho que sim. Vai ser linha de 4? Então, linha de 4. Mas o lado direito vai ter Lucas e Luciano, com o risco de você se desequilibrar um pouco mais na marcação, e o Botafogo já mostrou quanto isso é arriscado. Por outro lado, por outro lado, é na sua casa e precisa ter iniciativa. Mas aí vai com o Wellington Rato, vai com o William do outro lado, ou de repente com o Michel Araújo com uma função mais defensiva. Enfim, acho que vai ter algumas interrogações aí. Mas eu acho que tendo o Rafinha resolver. Eu pensando, né? Se sou eu, tendo um Rafinha, eu coloco uma linha de 4 com ele e coloco o Rato, coloco o menino e o Lucas por dentro. Com o Caleri, né? Se for ver, acho que é o mais coerente. Sem Luciano ainda. Sem Luciano, O Luciano vai entrar no jogo do segundo tempo. Acaba sendo uma arma de alguma maneira. É da maneira que eu acho que o São Paulo ele se equilibra um pouco mais. E o Rato ele também te dá essa condição de retenção, de marcar, de um lançamento. Ele te dá algumas opções. E pode ser que ajude daí a produtividade ofensiva do São Paulo, consequentemente do Willi e do Lucas, né? Para poder ajudar o Caleri. Senão ele vai ficar sempre sozinho de costas. Que se vem uma bola
E outra, esses zagueiros do Botafogo, do jeito que eles estão marcando, e na condição física que eles estão, eles conseguem roubar a bola do Caleri, que é chatíssimo, sem fazer falta. Então não tem aquele momento de você falar, poxa vida, eu vou respirar. Né? Então lá eles vão ter que controlar até o ritmo, porque se sai o São Paulo também jogar contra esse Botafogo, se você se expõe um pouco, sem qualidade... A transição desse Botafogo é fortíssima. É terrível, então vai ser um jogo perigoso. E o problema no primeiro tempo também foi muito esse, né? O São Paulo não conseguia respirar no jogo. Era o pugilista que está nas cordas tomando um golpe atrás do outro. Se você vê uma corrida, parecia que eles estavam num autódromo sinuoso e o Botafogo estava no oval, né? Que não tirava o pé em momento nenhum.